Hoje a Igreja celebra a memória de São Pio, cardeal e patriarca de Veneza, eleito Papa em 1903, praticante da caridade. Reafirmando a nossa fé na salvação em Jesus e proclamando que Ele é o nosso grande pastor, celebremos com fé. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhes: Assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos e não as ovelhas, por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Alguma
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como uma história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a primeira leitura critica as lideranças religiosas da época por não cuidarem do povo de Deus, que se encontrava no pecado. Diante da negligência daqueles líderes, pela voz do profeta, Deus diz que Ele mesmo apacentará as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mensagem de Deus, como nosso pastor, ecoa também no Salmo 22. Com fé, cantamos que Ele é o nosso pastor. Ele não nos deixa faltar coisa alguma. Ele nos guia. Nele podemos descansar. O Evangelho de ontem foi concluído com a assertiva de que muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. No Evangelho de hoje, Jesus diz isso novamente. Os primeiros, que serão os últimos, são os judeus, a quem o reino dos céus foi inicialmente anunciado e que tiveram dificuldades em acolher a boa nova de Jesus. Os últimos, que serão os primeiros, são os outros povos, gentios, pagãos, pecadores, a quem a salvação foi estendida e que abraçaram a fé em Jesus. Hoje celebramos a memória de São Pio X, que, ao contrário dos religiosos da primeira leitura, soube pastorear o rebanho do Senhor com piedade,
simplicidade e dedicação, refletindo a imagem de Deus, o nosso pastor. Nascido com o nome de Giuseppe Sarto, na Itália em 1835, São Pio X era filho de família camponesa, estudioso, bem-humorado, de natureza tenaz e caridosa. Desde muito jovem, interessou-se pela religião, abraçou a salvação em Jesus e respondeu ao seu chamado ao sacerdócio. Aos 23 anos, foi ordenado padre. A partir de então, começou a ficar conhecido por sua dedicação pastoral e por sua caridade. Foi nomeado bispo em 1884, elevado a cardeal em 1893 e foi eleito papa em 1903. Teólogo conservador, propôs reformas na liturgia e na lei da Igreja, levando a Eucaristia também para as crianças. Ao celebrarmos a memória de São Pio X, sejamos também nós bons pastores, como líderes e membros em nossas comunidades, cuidando uns dos outros com generosidade e amor, sob a ação do Espírito Santo. Abracemos a salvação em Jesus e a levemos a todos aqueles que têm sede de Deus. São Pio X, rogai por nós. Santa Maria, rogai por nós. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.